Oi, boa tarde, bem-vindos. Eu sou o Kaká, vou conversar hoje com a Maria Barreto, uma querida amiga e mãe de três crianças, e uma pessoa que está se investigando a história da maternidade, a história dela de maternidade, tentando se relacionar aí com a com essas novidades todas, né? De repensar o papel da mulher, de repensar o papel, seu papel como mãe, de e da aventura, principalmente de viver essa maternidade e esse feminino de um outro lugar, né? Se reinventando. Então, muito bem-vindos e eu estou aguardando aqui a Maria Barreto entrar. Bem-vindos todos, bem-vinda Maria. Eu aguardo você dar um oi para mim. Já deu, vamos chamar então a Maria para conversar. Oiê! Oi, querida, muito bem-vinda. Ah, que delícia! Eu ganhei aqui um cenário. Olha que beleza. Gente, como você fez isso? É real ou é Ah, digital? não, é realíssimo. Estou Uau! aqui no Naquela maravilhoso salinha mundo do mágica? Cacá. Bem-vinda. Ah, eu amo esse mundo. Eu não te entendi. Eu amo esse mundo. Ah, é. Muito Do legal. Fone, que os passarinhos aqui estão muito felizes. Peraí. Pronto. Você está me Melhorou o ouvindo som? bem? Tô. Ah, o seu estava incrível, tá ótimo. Estou ouvindo super bem. E aí, oi, gente, boa tarde. Eu estava falando um pouquinho aqui de você, mas eu guardei, na verdade, a, a sua entrada para você poder se apresentar da melhor forma que para você, que faz sentido. E, e eu acabei nem me apresentando direito, né? Porque eu acho que eu me apresento a partir dessa experiência de parto, de ver mulheres parindo, e é sobre essa experiência mesmo do grande ritual corporal, né? Do feminino, que tem me encantado tanto. Assim, tem coisas óbvias, mas que de repente a gente encontra e começa a fazer um sentido novo e muito especial, né? Para mim, recentemente, essa clareza de que a experiência da maternidade é uma experiência do feminino, do corpo feminino, do corpo da mulher, né? E que paternidade nunca vai ser uma experiência do corpo do homem, vai ser sempre uma experiência do desejo, do coração, da Assim. intuição, de algum lugar imaterial, impalpável. Né? A paternidade por si só, ela é imaterial, ela é do desejo, da necessidade, ela é de um outro lugar, e a maternidade ela é uma experiência do corpo, da célula, né? Dos órgãos. É muito interessante começar a rever de novo essas experiências por esse lugar. E eu conversei muito tempo com a Maria sobre a placenta, né? A Marcela, a Uhum. Maria e eu fizemos encontros aí falando sobre essa coisa desse
dessa ponte, desse órgão que é entre, né? E que é entre, que é através, que é além, que conversa com o corpo da mãe e do bebê, que é até interessante. Então, e você, Maria, conta aí então quem é você. Quem é você, Maria? Eu quero contar quem é você para mim antes. Ah, Para mim, o Kaká é um encantador de bebês, assim, uma coisa que eu nunca vi, que a gente aprendeu muito com ele, assim, desde 2010, quando a gente teve a nossa primeira filha. E um guardião desse espaço que eu chamo de família, que pode ter a configuração que for, mas um guardião desse espaço, assim. Eu sinto em você, Kaká, e eu sou muito grata, e até outro dia eu gravei um vídeo que a Ana apareceu bem na hora que eu fui falar de você. É como se você sustentasse um campo para ajudar a gente se lembrar, e eu tenho mudado essa palavra empoderamento para apoderamento, né? Então você sustenta um campo para a gente se apoderar dessa maternidade. E no meu caso, né, para o João, para esse pai, se apoderar da paternidade. Então, agora um pouquinho antes de entrar, eu me lembrei de uma cena, logo que a Tereza nasceu, que foi a primeira, né? Eu tenho 3 filhos, a Tereza, o José e a Ana. A Tereza tem 9, José tem 7, a Ana tem 2. E aí, no, sei lá, dia seguinte, o Kaká chegou lá, estava o João lá meio que tentando se entender nesse processo simbiótico, né? Tão forte de mãe e bebê. E o Kaká pegou a Terê, botou no colo dele, botou os 2 pelados e botou dentro do chuveiro. Ela não tinha um dia, sei lá, tinha algum dia de vida. E aí o João ficou assim, ele falou, vai, você é o pai. Né? E essa coisa assim, olha, agora você vai ter que cuidar disso, porque ela está cuidando de outra coisa. Né? Então foi muito bonito, porque o João se apoderou desse espaço, né, de guardião, assim, e me ajudou muito com os cuidados físicos, emocionais também da Terê. Isso me permitiu mergulhar nesse lugar da maternidade e do puerpério, né, que talvez na minha primeira filha não tinha tanta consciência do que era isso como eu tive nesse terceiro, que eu acabei até escrevendo esse livro, né, o pequeno livro sobre o puerpério, que é um capítulo de um livro que eu escrevi ao longo do tempo que a gente estava fazendo esses encontros, eu, você e a Marcela, né? Falando da jornada da mulher, desse processo da gente se tornando mulher, reconhecendo esse feminino, esse masculino na gente, integrando essas forças, né? Que é uma jornada que eu sinto que não acaba. Então, eu sou a Maria, hoje eu sou mãe dessas crianças, né? Estou junto com o João nessa vida, por escolha. Virei escritora, por consequência. Eu sou terapeuta e coach, trabalho com mulheres nesse espaço também de sustentar esse campo para cada uma se apoderar de quem se é, do seu corpo, né? Dessa magia, desse mistério que a gente tem dentro da gente. Trabalho muito com útero, trompas, ovário, sangue, placenta, né? Gravidez, puerpério. Estou começando a estudar mais a menopausa com algumas mulheres que eu acompanho. Então é essa jornada, né? E eu sempre lembro muito uma forma que você fala que eu gosto muito, é uma experiência, né? Não é nada fixo em pedra, mas é uma experiência. A gente está experimentando a maternidade, a gente está experimentando se tornar mulher, a gente está experimentando se tornar pai, enfim, experimentando se tornar cidadãos nesse mundo que está virando do avesso e cada um vai escolher aí o seu espaço, o seu lugar, né? O seu caminho. Então é isso. Tenho essa experiência forte com o corpo, assim. Eu tenho dito que é alta tecnologia disponível e gratuita para todos nós, que a gente possa liberar mais espaço para escutar mais ele, né? tá. E, Quando começou a se falar essa coisa, buscar, né, esse sentido de humanização, e a palavra humanização aparecia muito essa questão da tecnologia, do abraço, de dar a mão, de estar do toque, né, como uma possibilidade de transformação, né, naquela experiência daquela pessoa naquele momento, né? Então, você falar do corpo com essa potencialidade, com essas possibilidades infinitas é muito interessante, porque me lembrou muito isso também da humanização. E, de novo, eu fui Estava interessante você falar aí o do João, na experiência dele, porque, para mim, naquele momento, fazia muito sentido pele a pele, né? O toque,
a oportunidade aí do pai ter uma experiência de pele a pele com um bebê que não fosse, que não, claro que não, nem se aproxima da experiência de amamentação, mas era nesse lugar aí de trazer é, essa coisa do corpo mesmo com o corpo. E depois veio para mim mais fortemente, acho que esse ano, a coisa da inveja do corpo da mulher, né? Das falas aí dos homens, do tipo, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, a consciência da impotência, né? Desse corpo, que não gesta, que Normalmente. não pare, não amamenta. Assistir todo um processo que você fica assistindo, né? Fica alheio porque você não tem espaço corporal de fato, né? Você pode fazer junto, você pode estar ao lado, você pode dar apoio, mas você não pode fazer, não há como fazer, né? E aí voltou a aparecer de novo a história de suplementadores na forma de seio com leite artificial, não sei se você já viu isso, que é uma coisa que eu tinha ouvido falar há muito tempo e que agora algumas pessoas trouxeram de novo a coisa dos homens vestirem um peito e alimentarem as crianças. Quer dizer, é, que eu achei engraçado, porque nesse momento que a gente está falando exatamente disso, né? Da inveja, que eu estou, né, pensando da inveja do corpo da mulher, né, da consciência da impotência de não ter essa possibilidade ou esse corpo, e aí ter um peito substituto, sei lá, desse tipo, dessa grandeza, né? Eu É. achei É interessante. interessante, né? Outro dia eu estava até conversando com dois amigos que vão ser pais e eu não sei, assim, para mim tem uma clareza tão grande do lugar de cada um e dos dois lugares serem potentes, sabe? Da gente não querer o lugar do homem ou do pai e do pai não querer o lugar da mulher e da parceira, assim, sabe? Porque é tão bonito o lugar do homem na maternidade também, quando ele tá no lugar do homem, né? Sei lá, eu vi os processos do João com os nossos três filhos, assim, como ele foi ganhando corpo de homem nesse processo também, sabe? Não querendo substituir o meu lugar nesse processo, mas enraizando o lugar dele, né? Com esse masculino que chega. E quanto mais ele chegava, mais eu podia me abrir, né? Mais o meu feminino tinha possibilidades, né? Porque tinha um lugar ali cuidado e guardado, né? Então a gente foi dançando nisso, né? E ter três filhos te dá essa possibilidade de experimentar três vezes, né? Ah, Então no processo da Ana, a gente fez um combinado dito de que a gente ia cuidar primeiro da gente. E que a nossa relação estando firme ia ser muito mais fácil a gente poder dar o que a gente tinha de verdade para as crianças, né? Então, quando a Ana nasceu, a gente já estava numa outra maturidade de relação também como mãe e pai, ah, né? E eu sinto que fez como casal, né? como Que eu casal e acho. como Ah, individualmente também, né? ah, E, é, e eu como indivíduo, como casal, porque eu acho que você falou uma coisa que eu vejo muito claramente, né? Que é uma brincadeira também que eu faço. Que ter um filho é a oportunidade de acabar com o casamento, ter o segundo filho é a segunda oportunidade, e a coisa vai indo assim quando essa coisa não acontece, que é nós dois juntos, dando o corpo da casa, dando o caminho, a direção, fazendo exatamente esse papel mesmo do adulto, né? Porque, de sim, fato, eu acho que facilmente a gente fica convidado a entrar numa coisa da disputa aí de poder, né? Que eu sim. acho que você falou muito bem isso, né? Não adianta tentar fazer a substituição do outro, porque não é sobre isso. É sobre cada um ter o seu lugar. De fato, eu acho que incrível. E Desculpa se reconhecer você a beleza e a potência empolguei. do lugar do outro, né? Ah, E acho que você teve um papel bem importante com a gente, assim, nesse processo. ai, que legal. Né? Você e a Eu, Jéssica. Super. eu me lembro nessa primeira experiência aí também de trazer essa coisa do banho de chuveiro, porque
para mim, o encantamento aí da coisa do mundo das águas também, né? Porque a história corporal do bebê e da mãe é uma Uhum, história das águas, né? E você uhum, emprestar esse elemento como um elemento de conexão de corpos no banho de chuveiro, no banho de balde, banho de banheira, onde sim. for, mas na experiência da água, tem uma coisa interessante, porque a infância e, né, o fogo, a terra, o ar, a água e os seus elementos. E eu tenho a impressão aí também, na maioria dos rituais de proteção do bebê também consagrando os elementos, e eu tenho a impressão também nos rituais que envolvem o sagrado masculino e o sagrado feminino, você vai visitar exatamente isso também, né? Sim. É. E ele me falou que teve uma grande experiência recente sobre esse ritual. Você quer contar aí pra gente do sagrado Do feminino? corpo, Ah, eu estava contando para o Cacau de cedo que ontem a gente fez um grupo, né? Eu atendo individual e eu conduzo grupos de mulheres, uma jornada de primavera que a gente começou ontem. E a gente foi trabalhar muito no corpo essa energia da sexualidade, que é esse pulso de vida, que tem tudo a ver com o parto, né? Assim, para mim, cada vez mais o parto é um ato sexual, né? Se a gente permitir, né? E, e nossa, e como é foda isso ser um ato sexual, assim, como é potente e como a gente precisa falar mais disso, né? Trazer esse lugar do parto como esse momento de explosão mesmo, né? De possibilidades que se abrem, de uma Kundalini que sobe, né? Mas ontem a gente estava trabalhando isso, tinham mulheres grávidas e não grávidas, e é muito evidente como a gente carrega muitas travas ainda no nosso corpo para esse sentir, para esse contato, para essa água, né, que inunda, que transborda, né, que chora, que é leite, que é sangue, que goza, né, que baba. Né? Então, como a gente ainda tem muito tabu em relação a esse processo natural do corpo, que é um processo que traz vida, né? Que traz umidade, que cuida do ressecamento, né? Então, ontem a gente foi percebendo, assim, cada mulher com a sua história, com a sua ancestralidade, né? Com as suas crenças, padrões, como que essas travas se dão no nosso corpo e como... Não, eu vou introduzir aqui um conceito, mas como o nosso neocórtex, né? Essa nossa forma racional de viver, como ela ocupa um lugar muito maior do que ela deveria, pensando que a gente ainda tem no cérebro o sistema límbico e reptiliano, né? Então, o límbico é esse sistema responsável por esse transbordamento, por esse sentir, por essas águas, né? Por essas emoções. Então, às vezes, a gente acaba tolhindo isso por conta de educação, de cultura, do sistema, né? E como a revolução passa por aí, né? Acho que uma revolução de direitos não é só uma revolução de direitos materiais em si, que também são importantes, mas essa revolução do direito de eu sentir meu corpo, de eu escutar meu corpo, de eu gritar meu corpo, de eu gozar meu corpo, né? Então, a gente estava falando disso hoje, né? E acho que cada um no seu espaço, né, que está aqui com a gente, no seu tempo, pode depois pegar um momento e sentir, respirar e perceber como é que tá, né? Perceber onde está travando, levar ar para esse lugar, levar água para esse lugar, levar toque, né? Acho que essa coisa do toque na maternidade é muito maravilhosa, porque é a linguagem do bebê, né? O bebê é total límbico, né? O córtex não tá bombando que nem tá o nosso, né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade, enfim, me veio agora muito bonita quando a gente pare, quando a gente está em contato com o bebê, de deixar o nosso límbico vir à tona, né? De deixar essa relação aquosa dominar e tomar conta. Para mim é um pouco do que se trata o puerpério, né? A gente resguardar dessas coisas mundanas que nos inundam para a gente poder vivenciar esse espaço. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo falar, assim, esse espaço aguado, esse espaço sentido, que expande também, mas que ele se recolhe, que vai para a beleza, vai para a feiura, vai para a alegria, vai para a tristeza, né? Despolarizar isso um pouco e juntar tudo. Né? Então, por aí. Saliva, né? É legal a gente sentir como que é a nossa saliva. São coisas muito simples, assim, que a gente pode perceber no dia a dia, né? a imagem está chegando em mim, tô pensando, tô lembrando da Regina Fabre aí, a coisa da baba,
a baba e Sim. essa coisa, de novo, né, que a gente trouxe aí o elemento água na constituição corporal, ou pelo menos é um encontro entre água e terra, né? Essa baba, porque ela tem elementos da água, elementos dos minerais, ou todas as constituições de baba. E aí, quando você trouxe o ressecamento como um lugar de sem vitalidade, fiquei pensando nisso, né? Eu tive uma experiência recente com uma mulher que estava com muita dificuldade de amamentar e ela contou que ela ficou incomodada com o leite, que o leite tinha ela se sentia incomodada e suja, né? Tinha uma coisa da de um asco com isso, né? Você falou de tristeza, alegria, medo, raiva, faltou nojo. Uhum. Tinha nojo aí, Uhum. né? Aquele leite coalhado, né? Que fica aquele cheiro depois de um tempo. Ah, Quando o bebê e vomita, aí, né? Devolve. isso aí. Então, porque na hora que você falou do ressecamento, eu fiquei pensando em oposição o cocô do bebê, o vômito do bebê, os catarros, que de Uhum. alguma forma muda muito a relação que a gente tem com isso, né? Eu pelo menos Sim. acho que uma coisa foi transformador isso para mim, né? Me lembro, sei lá, quando eu era adolescente, professor no colegial falava da gente olhar o cocô que a gente tinha feito e eh, era uma história aí tão contra a relação aí com o próprio produção do corpo, porque a gente estava tão treinado a ter nojo, e aí quando um cara fala assim, olha o seu cocô, dá um É. curto-circuito no Esses comportamento. impulsos viscerais do corpo, né? Que a gente nega, assim. Que é isso, é o cocô, é o sangue, é o gozo, é o catarro, né? Que vai para esse lugar de nojo, né? Ah, Interessante. ah. Então, porque eu fico pensando que a sexualidade, porque se a gente pensar em opostos complementares, né, alegria e tristeza, medo e raiva, eu fico pensando que falta um para nojo. E eu fico pensando que o nojo é uma experiência visceral de rejeição e o desejo, né, o tesão, é uma experiência visceral de aproximação, né? Que talvez o nojo esteja em oposto ou complementar ao prazer, sabe? Sim, Então eu estava sim. pensando como Porque o nojo vem dessa concepção educacional, né? De que isso é sujo. de cultura. É, porque, por exemplo, sangue, né? Um exemplo. Eu até já vou te responder, tá, Diana? Eu vi aqui sua mensagem. O próprio sangue da menstruação da mulher, né? É muito tabu nesse lugar de nojo, impuro, sujo, é educação. Agora eu tenho acompanhado mulheres, meus próprios filhos, que eu tenho essa relação com sangue, né? Que eu colho meu sangue, planto a minha lua, para os meus filhos sangue não é nojento mais. Né? Para mim era nojento, porque na minha educação isso foi assim, né? Era vergonhoso, era proibido, né? Se amarrava o moletom na cintura com medo de vazar. Hoje em dia tem mulher aí tirando foto de sangue vazado e tá contestando um pouco essa cultura, né? Então é muito é muito forte, é uma coisa de geração para a gente mudar mesmo, né? Para frente. Muito doido. Tem a ver com os Legal isso aí, né? sentidos. Né? O cheiro é uma coisa muito forte pra gente. Não sei, pra mim é uma coisa muito forte, né? Mas você ressignificar um cheiro ruim e nojento para um cheiro de vida, tipo aquele cheiro. Eu lembro muito até hoje, assim, aquela manteiguinha, como é que chama que o bebê nasce? Vernix. Que tem um cheiro, né? E que todo mundo fala, é um cheiro ruim, aquilo é um cheiro doce, é um cheiro muito bom aquilo, né? Mas também pode ser um cheiro muito ruim, assim, mas tem a ver com memória. Tem a ver com memória. Cheiro tem, né? Você lembrar o bolo da sua avó, o cafezinho, né? Tem muito a ver com memória, cheiro, né? É isso mesmo. Eu acho que você falou que ia responder alguém. A Diana falou que não estava conseguindo entender
o que eu queria trazer para ela é para ela procurar sentir e não entender. Para a gente começar a fazer esse exercício, né, na nossa vida mais, assim, de tentar sentir mais as coisas, sentir no corpo, né? Porque a maternidade é muito isso também, né, Cacá? Um monte de gente te diz tudo que você tem que fazer, né? O que tá certo, o que tá errado. E, sei lá, eu fui descobrindo aí ao longo desses 9, 10 anos com 3 filhos que a relação que sabe o que é melhor, né? E, de novo, você me ajudou muito nisso. Assim, a gente sentiu o que aquele bebê tá me pedindo. Ah, isso é choro de não sei o quê. Não sei, o que eu tô sentindo agora em conexão com aquele bebê, né? O que eu tô sentindo em conexão com o meu corpo? Talvez eu não entenda porque ele tá chorando, mas eu tô sentindo alguma coisa ali, daí me vem uma ação, enfim. Dei um passo longo agora. Não, eu acho que ótimo, porque esses dias porque a gente vai e volta nesses temas, né? Eu acho que porque eu posso combinar com você uma vez por mês nos próximos 10 anos falar sobre isso e a gente vai e volta nessas questões. Eu acho que isso é interessante, essa coisa por si só, porque a gente vai acessando outras camadas de compreensão mesmo, e porque né, a gente foi já nesse pouquinho, isso que você falou de baba, do corpo, do conjuntivo, da questão do corpo vivo versus o corpo ressecado, a questão da flexibilidade corporal da criança e o ressecamento do idoso, no sentido do próprio envelhecimento. Eu acho que tem várias a gente vai e volta de vários lugares, né? E para mim faz bastante sentido isso. E para mim abriu essa coisa que foi legal, porque já tinha aberto um pouquinho essa coisa do prazer e o nojo, né? Porque são coisas que se misturam mesmo, né? Porque eu escrever um ato sexual pode ficar uma história super nojenta, como pode ser uma coisa deliciosa simultaneamente, né? Porque tem uma acho história isso muito mesmo, boa né? de uma paciente que contava que depois que ela tinha relação sexual com o marido, logo ele ia tomar banho. E ela falava, me dava muita raiva, porque quando a gente chegava naquele lugar de deleite, ele ia se lavar, ele ia tomar banho, né? Enfim, e é muito comum, a gente faz isso, né? A criança comendo, né? Agora me veio esse outro exemplo, tipo, a criança comendo, tendo um orgasmo com aquela comida, né? Flambuzando. O que a gente faz? Vai lá e limpa. É muito doido. É muito doido. E é muito desafiador também a gente sustentar esse campo do deleite, né? E não ser a sujeira, mas dessa experiência sensorial com esses fluidos todos, né? É engraçado, porque eu fiquei lembrando do José, do meu José, né? A gente beijando ele. E também tem isso, tem coisas que são das pessoas, né? Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, né? Enfim. Porque a questão aí do se banhar é isso mesmo, né? Eu acho que tem buscar significado nisso, entender qual é a sua relação com isso e entender que talvez você deposite nesse lugar aí da sua própria sexualidade como um lugar sujo e aí você você visita esse lugar sujo, sai desse lugar no ritual do banho como um significado sei lá quais outros possíveis significados, mas claro que tem. A grande questão bonita nas relações aí que a gente está comentando é achar um significado que caiba em você, para você. Uhum. Que você faça leituras aí a seu respeito sobre seu comportamento que façam sentido, né? Eu me lembro que quando eu li A Insustentável Leveza do Ser, que tinha uma história que era uma mulher que, dentro de uma cultura que não era vergonhoso mostrar o corpo, essa mulher tinha uma memória da mãe dela andando nua no apartamento e ficando visível na janela, e para ela a exposição do corpo levava a ela essa memória de infância e dava um desconforto. E as pessoas ficavam julgando ela como se ela tivesse vergonha do corpo e que não fazia sentido ela ter vergonha do próprio corpo.
e não iam atrás do qual era o significado para Para ela, ela. né? Que estava significando para ela a exposição do corpo. Então, é, e o contrário, né? Alguém que precise sustentar, exibir o próprio corpo, né? Porque é normal e é natural e vai com vergonha ou com desconforto, com mal-estar, porque precisa, porque tem um conceito que diz que tem que ter uma relação com o corpo também mais livre. Livre. Sim. É, não, a questão não é É a ou experiência essa de cada daí. um, né? Ah, ah. E o desejo de viver novas experiências, né? Porque eu posso ter uma experiência anterior e aí eu posso repensar isso, posso me arriscar, experimentar de outras formas. É esse pulso que a gente tem discutido na coisa da maternidade aí, né? Que eu vou supor que a gente está falando coisas da Ana, a partir também da possibilidade de em algum momento conseguir uma leveza, né? É, Da Ana Tomás ou da Ana, minha filha? da sua filha. Ah, da comida. Tá. Isso. Eu acho que é, também teve isso, né? Se você tivesse um quarto filho, seria uma É. experiência aí de poder ter mais memória, consciência durante os processos. Sim. Com Que certeza a isso, Ana é uma criança mais livre do que a Teresa foi, com certeza. ah, mas menos olhada, eu diria. Sim, sim. Porque mais Menos livre, exigida. É, exigida. sim. Mas livre vai ser temperamento, né? E talvez Tô eu ferrada. consiga ajudar, talvez ela precise dos processos dela de libertação, né? Sim, Ela é menos atrapalhada à medida sim, que ela é menos olhada, né? sim, Nessa investigação dela, sim. né? Porque eu também acho que filho às vezes surpreende a gente com isso, né? Às vezes a gente vai ter, sei lá, surpresas, porque é o encontro do temperamento da criança com o momento que os pais estão, com o momento de vida que essa família está passando. É. Mas te Mas ouvindo, eu. me veio uma outra ponte, tá? Vou dar mais um salto. Tá, E vocês vão contando pra gente aí como é que tá desse lado. Acho que essa coisa da perfeição, né? Eu tô pensando na perfeição desde que eu falei do cara que vai tomar banho, né? Depois da relação sexual, assim, mas desse lugar da perfeição também. Eu vejo a diferença, assim, em minha mãe de primeiro filho, né? A perfeição de eu não poder errar, da Teresa não, né? E que é errar? Que perfeição é essa? Que lugar é? E da Ana já tinha uma leveza maior, do tipo, meu, vai sobreviver, vai dar tudo certo, assim, não tem perfeito, né? E no fim sobrevive mesmo. E às vezes até bem melhor com menos olhares, né? E menos projeções, assim, né? Que vinha muito de mim, dos meus medos, da minha criança interna, das minhas inseguranças, né? Que eu acabava projetando mais na Teresa, né? Enfim, sigo projetando em todo mundo, mas você vê que vai evoluindo, graças a Deus. ah, é, A eu acho que. perfeição é uma cilada mesmo, assim, olhando, né? Assim, nesse conceito de perfeição, de Ah, exigência, de apego, sabe? então, olha que legal. Você falou dessa baba que sai e vai, e ela, ao mesmo tempo, ela liga lugares. Ela liga a tristeza com a alegria, o medo com a raiva. Ela faz encontros de partes. Eu Uhum. entendi isso que você falou, tô certo? Também, sim. Hã? Essa baba com Porque, possibilidade, né, de contato, né, de então, expressão. mas ela gera um espaço, né? Porque eu acho, na experiência aí da Teresa para Ana, que na Teresa a simbiose estava bombando. A Teresa parte do seu corpo, Sim, né? E a Ana já tem uma baba entre vocês duas que torna também uma separação mais menos dolorosa, menos intensa,
E tem a né? baba dela Porque, com os irmãos também, né? Que faz muita ah, diferença. É um outro ah, lance. ah, isso aí. Que eu acho que é exatamente esse lugar interessante aí, porque a história da perfeição é a seu respeito, né? Sim, É a meu respeito, porque eu isso é acho que outra um coisa. jogo com filho sempre tenso, porque se eu tenho que ser um pai perfeito, meu filho vai ter que bombar, né? Vai ter que o protocolo que ele tem que cumprir na vida para satisfazer a perfeição paterna vai ser absolutamente grande, né? Então, ele vem diretamente também essa exigência, ela expressa uma exigência também do comportamento da criança e ela só nos afasta, né? Como é que constrói uma relação de falta de diálogo com o filho? É bem nesse lugar, né? É. Eu estava Me conversando veio sobre outra isso, né? coisa. É que você é muito bom, Cacá, conversar com você, porque parece que me abre assim infinitas possibilidades do mesmo tema, sabe? Eu lembro dos nossos encontros e era bem isso, assim. Conversar com você me faz acessar muitas facetas de uma mesma coisa, sabe? Ah, que E legal. você me puxa, tá? Se eu estiver viajando muito, mas o que me veio agora nessa última fala, e eu vi que minha mãe tá aí também, essa perfeição, e eu tive um processo muito interessante, assim, de cura que segue, né? Da relação com a minha mãe, da minha primeira filha para minha terceira. Aham. Sabe? De uma aceitação minha para ela e de uma aceitação dela para mim, que me abriu um espaço novo para poder desapegar dessa perfeição, sabe? Que está muito relacionada com a minha primeira infância. Aham. Que foi cuidada com todo o amor e tudo mais, mas carregava esse lugar da primeira. Eu Ah, sou primeira filha, né? ah, E o João é você está. terceiro. Ah, olha que legal, hein? Você falando dessas pontas aí, elas estão aparecendo muito na sua história, né? Aqui agora. Eu sou o segundo. Eu estou aí nesse lugar que há alguns olhares sobre constituição familiar. O primeiro vem como conservador e o segundo como o renovador, né? O transformador. E E o o terceiro? terceiro vem com o olhar da espiritualidade, da subjetividade, vem para o outro mundo, né? Fazendo pontos. O terceiro é o padre, né? Que é a história dos antigos. O terceiro filho era o espiritual mesmo, né? E É, mas assim, voltando para esse lugar, né, que tem a ver comigo, que a gente estava falando, eu acho que é muito bom a gente poder falar isso para as mães e para os pais, né? Porque sempre tem a ver com a gente, né? É muito difícil quando a gente responsabiliza o outro pelas questões que a gente vive, inclusive na própria maternidade, né? ah, Porque o barato desse lugar, não sei, assim, nesse meu estudo de puerpério e de trabalhar com mulheres, o barato dessa experiência é a gente também usar ela como, vou usar uma palavra ruim e boa, mas como ferramenta do nosso autodesenvolvimento, porque ela traz de bandeja muitas das questões que a gente tem que a gente pode escolher ressignificar, ah, né? Na hora que a gente se exatamente. torna mãe, assim. Então, e é realmente um lugar olhando para a nossa sociedade e pensando como que a gente quer evoluir como sociedade, é um ponto nevrálgico para a gente cuidar, sabe? Por isso que eu acho seu trabalho muito foda, assim, porque não tem como a gente transformar a sociedade se a gente não transformar esse momento desde a concepção ao parto e ao pós-parto, sabe? Eu acho que a gente está aqui e no livro eu falo muito isso, assim, e eu quis muito colocar o capítulo do Porpério para download gratuito, porque eu acho que é um conteúdo que eu quero que chegue aonde ele tiver que chegar, sabe? Mas é processo evolutivo nesse sentido, tem a ver com a humanidade que a gente está construindo, né? O Michel Audin fala, acho que é o Michel Audin que fala isso, né? A sociedade que a gente vive hoje é reflexo de uma primeira infância que não tinha essa consciência, né? E hoje a gente não tem por que não ter essa consciência, mas a gente pode escolher ignorar ou não, mas assim, as informações estão aí, as experiências estão sendo compartilhadas, né? As pessoas estão Ah, sendo mais convidadas a olhar para si.
Ah, né? é, eu ontem tive uma conversa com um casal que também abriu esse caminho aí para mim. Também, né, essa coisa que você colocou aí, das, né, de repente é um sonrisal que faz e Uhum. abre aí um lugar. E eu estava pensando nisso, né, dessa discussão, né, de uma infância sem limite, e eu fico pensando, é, de, é, os erros, né, de interpretação de uma fala dessa, porque quando você pensa em infância sem limites, que momento que a infância teve limite, né? Ou quando se supôs que uma criança já nascesse já com uma construção de comportamento social, né? De Sim. saber viver em grupo. Quer dizer, é, em algum momento você supôs, né, que essa a infância já vinha com limites e que em qualquer infância, né? Pensar no reino animal de forma geral, que infância que vem com limites, né? Porque é uma qualidade da infância não ter limites, porque ela vem com possibilidades incríveis de transformar, De né? acesso. Uhum. Mas é claro que é uma infância que vinha já, por exemplo, já nasceu um bebê e já levava uma palmada na sala de parto. Depois, vários procedimentos dolorosos. Pega colírio, faz injeção, aspira nariz. É, é claro que você já está dando uma cara, né, de para onde essa criança veio. Né? Onde você veio parar? Você saiu do útero e veio para onde? Né? Susto, né? Afastado da mãe e já levando injeção e já pingando coisa no olho, e já recebendo uma série de estímulos. Então, é, eu fico pensando, sei lá, o Le Boyer, quando ele fala nascer sorrindo, ou o Reich, quando fala a criança do futuro, ou, sei lá, tantas pessoas que foram mexer nesse lugar, o próprio Michel Audin está falando que a gente está falando de uma sociedade violenta, uma cultura social de violência, quando a gente está contando como é que é chegar, Sim. né? É o tom, E né? Dá o tom da música. é, aí vem a questão do puerpério, que você trouxe, que é uma coisa muito solitária, que, por um lado, amadurecer sim é um processo solitário, não tem jeito, mas, por outro lado, quando vem um processo solitário com exclusão, é diferente, né? Porque escolher se Uhum. retirar, viver a Uhum. experiência é uma coisa. Agora, Uhum. você ser excluído e ter que lidar com um processo que é muito Sim. difícil e solitário, simultaneamente, né? É muito ruim. Então, é, e aí já temos esse começo, né? O ritual vivido na família e com um ritual de afastamento, com todas as celebrações, põe a hora no bebê para mamar, já põe no quarto, põe no berço, não pega no colo que vai ficar mal acostumado com todos os rituais de afastamento que são consagrados nesse ambiente social. Então, E aí é interessante ver a origem desse comportamento, né? Porque quando eu discuto, eu fico me questionando assim, qual é a origem, qual é a necessidade que está por trás de agir assim, né? E eu volto de novo para esse lugar do medo de errar, né? Para esse lugar da perfeição, assim, da gente querer controlar uma coisa que é de um outro pulsar, né? Ela é orgânica, ela não é controlável. E aí você começa a ver as tragédias, né? Na maternidade, assim, quanto mais a gente quer controlar, que é diferente de dar contorno, né? São ah, duas coisas diferentes de dar esse limite, né? Que você falou, esse contorno, mais a coisa desanda. Porque a natureza daquele bebê não é essa, né? Não é o ah, relógio que manda. não é o relacionamento. É um outro relógio aí que a gente não sabe, que é misterioso mesmo, né? Que tem a ver com essa baba, que eu acho que tem a ver com esse contato, que tem a ver com essa possibilidade de conexão, né? Sei lá, conexão é uma palavra que tá meio batida, mas acho que né, com essa possibilidade de ser afetado e se afetar pelo outro, né? Afetar e ser afetado pelo outro. A gente se permite muito pouco isso. Porque a gente está Ah, controlando tudo, porque tem que dar tempo, porque tem que dar certo, porque não vou dar ah, conta, né? Eu me vejo assim,
Várias vezes, fim do dia. Não, agora escovar o dente, jantar e dormir, porque tá na hora, porque depois eu vou ter que trabalhar. Quando eu entro nesse lugar, dá tudo errado. Ou é muito violento, né? Muitas vezes. Agora, quando eu... Outro dia o José falou assim, mãe, é o seguinte, eu vou esconder seu celular e você vem brincar com a gente. Eu assim... Depois eu adorei o convite, mas na hora me deu uma raiva, porque não era aquilo que eu queria fazer, sabe? Eu queria resolver as coisas, eu tava nesse modo to-do list, né? Daí eu respirei assim, me deu um ímpeto, eu falei assim, vamos. Aí ele escondeu meu celular, a gente foi brincar, mas a gente brincou. O João chegou no quarto e falou assim, tinha barraca, tava escuro, ficou todo mundo pelado, porque ficou calor dentro da barraca. Aí pegou lanterna, fazia teatro de... Tô contando um dia que a solução foi bonita, tem dias que é horrível também, tá, gente? Aí o João chegou no quarto e falou assim, que droga que vocês tomaram que eu também quero. E foi essa droga, sabe? Dessa baba, dessa conexão, dessa possibilidade de falar, meu, agora eu vou rasgar esse to-do list e vou fazer isso. E eles dormiram no mesmo horário que dormiriam. Tipo, 8h30 tava todo mundo capotado, né? Mas sem esforço, sabe? Sem rigidez. Enfim, eu tô dando um exemplo de um extremo, né? Não é todo dia que é assim que eu entro nessa história. Tem dias que eu sou chata e falo, agora vai dormir por quê? Porque eu tô mandando, né? Mas a gente vai experimentando e vai vendo onde que é mais gostoso, né? A gente começa a criar aí um legado de experiências para poder ter mais possibilidade de escolher. E é só experimentando mesmo, né? Eu acho bem bonito também quando a gente entende que é isso, né? A jornada do herói mesmo. Tem dia que a gente bomba, arrasa, é incrível. E nesse dia até foi interessante, porque foi ele mesmo, né, que foi o condutor, né, para esse lugar, que é interessante, né? Que eu também acho que a gente tem Foi legal. eu acho que depois ainda, né? Eu ouvi dizer que tem algum ambiente na Inglaterra que os mediadores de conflito têm idades variadas. Então, uma criança pode ser mediador de conflito, um adolescente pode ser mediador de conflito. Então, eles rompem com a ideia pressuposta, né, que o mediador tem que ser adulto e que a criança ela dá conta e que o adolescente dá conta e que me abriu mesmo várias portas de pensamento sobre isso, de aceitação, de negação, e eu fiquei pensando aqui agora, né, nessa experiência que você traz, quem vem com essa maturidade, maturidade é uma palavra forte, mas de alguma forma quem vem com centrado é o melhor, né, nesse momento é ele, né? E quem Presença. está fora ele vem presença à medida que ele está coerente, né? Que Uhum, está uhum, nele, né? uhum, E uhum. aí ele traz você disso, né? Que é a coisa do encontro também, né? Porque você tem, de alguma forma tem que estar sensível à possibilidade de encontrar com ele para poder também mudar de lugar, mudar de ambiente emocional, de ambiente de percepção de mundo, né? Que é interessante, mas ele vem, ele rompe uma hierarquia suposta de que Sim. se a mãe não propõe a coisa bacana, a coisa não acontece. Não, Eu eles são acho que geniais. As crianças são mestras nesse lugar, assim. Eu não sei, eu aprendo muito com essa presença deles, né? aham, O José dos nossos filhos é o mais nesse lugar, assim, ancorado, sabe? Coerente, presente. Assim, você vê no corpo físico dele, aí falando de anatomia emocional, assim. aham. Ele não fala, quando vem, sabe? E vem assim, você fala, meu, tá bom, assim, você nem pensa, sabe aquela coisa que te pega de um jeito que você nem elabora o pensamento, sabe? Esse momento, assim, que é tipo Aham. segundos, Sei, sei. né? Acho que essa foi uma coisa legal, né? Sei lá, pensando nas famílias em casa com as crianças, né? Pode ser um inferno, mas também pode ser uma mega de uma oportunidade, né? Da gente poder experimentar esses carinhas aí como liderança em alguns momentos, né? Poder babar mais Não é? junto, poder estar mais Não é? junto, né? Porque Essa eu coisa da rotina, acho. acordar cedo, almoçar, ir pra escola, sair da escola, tipo, a hora que isso se quebra,
abre um espaço também de vida. Eu tenho questionado muito isso aqui em casa, assim, né? A questão de rotina e ritmo. Já vinha questionando, mas assim, com a pandemia ficou muito evidente, né? Por mais que a gente cuide desses espaços de deixar fluir, tem muitos espaços que ainda estão enrijecidos, né? E aí é isso, de novo, né? É diferente de contorno e limite, né? A Ivana, que é uma educadora que eu gosto muito, ela fala da diferença entre rigor e rigidez. Né? O rigor é uma coisa que ajuda a gente, a rigidez ela atrapalha, se a gente entender dessa forma essas duas palavras, né? Então, porque o rigor aí está na baba e a rigidez está no seco. No né? ressecamento, Eu acho que daí faz muito sentido com o que a gente vem conversando aí, que é isso, né? Que existe a possibilidade de sustentar um lugar e isso me ressecar, né? Não ter jogo, não ter pulso, não ter essa dança aí de poder ser afetado, né, pelas condições aí climáticas, pelas condições do ambiente, não poder sair do lugar. Eu acho que é isso sim. Eu, eu fico pensando que eu fui muito nessa coisa da hierarquia, né? Porque apareceu para mim a Denise Castro que trouxe essa pergunta aí sobre a hierarquia do corpo, né? Assim, como se a gente pensa o cérebro como um lugar mais importante, o coração como um lugar de tal importância, o pé como lugar de outra importância, o útero, né, que você falou, foi legal. Aí você estabeleceu uma relação de poder com o seu próprio corpo, lugares preciosos, né? Sim. E talvez até na coisa mesmo que você conta de tomar banho, a partir disso, né? Da manutenção do corpo, da limpeza do corpo, né? De algumas hierarquias pressupostas aí, né? Que vão qualificar as partes do corpo e as experiências que essas partes vão trazer, né? Que eu acho que é interessante, porque uma vez um amigo artista plástico falava para mim que ele fazia porque a mão mandava. E aí eu fiquei encantado com essa ideia, mas para mim completamente impossível, né? Porque o que menos manda no meu corpo é minha mão e meu pé, né? E aí quando a Denise coloca essa coisa da hierarquia, e eu lembro de novo o João falando dessa coisa que ele faz o que a mão manda, brincar com isso, né? De mudar esses lugares aí, né? Pressupostos hierarquicamente, né? Talvez uma Porque pergunta boa, né? Para a gente praticar é quem que está mandando agora, né? Quem em mim, que parte minha, né? Que está mandando, assim, é legal isso. É legal. Porque quando é isso, né? Que você faz esse corpo, aquele corpo, o que traz essa postura, essa forma de estar no mundo naquele momento, a partir da experiência que você está vivendo, ela não é, ela é um processo, né? É um pé, é um joelho, é um quadril, é um coração, é um pulmão, é um pescoço, é um todo, né? Que está lá, ou em conflito, ou em partes, ou no todo, mas é um corpo que está lá, né? Nas suas possibilidades de conexão ou de disrupção, né? Aí me veio, vou dar um último salto, vai acabar daqui a pouco, né? Mas também dessas partes assim, a gente tem que fazer mais. É a minha criança, é a minha mulher, é a minha perfeccionista, né? É a minha, sei lá, todas as nossas partes que nos compõem, né? É a mãe, é a amante, é a que quer atenção, é a que tem ciúme, né? Enfim. Ficou lindo isso agora, compor isso nas partes, né? Até do uso do próprio corpo, o que está contraído, o que está relaxado, o que está flácido, o que está hipertenso,
né? E se eu desse esse nome, né? A mãe agora está hipertônica e a amante está flácida e né? É interessante pensar nisso E daí, né? acolher, né? Assim, não julgar a mãe de flácida, né? Não julgar a mãe nervosa, mas a gente poder acolher É, essas partes, né? Porque se a gente brigar com elas, não vai rolar. é, é. Porque é isso, né? Você. Aí, de novo, Sou eu. vem uma ideia de perfeccionismo e vem a ideia da Exato. hierarquia, que eu acho que talvez seja, talvez desse ambiente de pensamento, de ter resultados, de produzir, desse lugar. Porque eu não sei se a gente falou, mas passamos por um lugar que eu fiquei me lembrando também, que é a coisa que alguém me falou, Tá, que a gente uma deve ter poucos minutos, tá? Para cair. Então vê o que você quer fazer. Tá, então eu vou deixar você falar, então, Não, porque eu não estou controlando o tempo. Foi bom que você falou. Eu vou deixar você, se você quiser falar alguma coisa para fechar aí, que ou a gente abre ficou outra. desejo. Podemos abrir outra também. Não, Você- acho que assim, a gente passou por lugares muito bonitos, assim, né? Muito de muita potência para serem explorados, né? Assim, eu gostei. Acho que eu quero só deixar o convite para quem quiser baixar o livro do Porpério, que está lá no naturezaintima.com.br, para quem sentir, quiser mergulhar um pouco nessas águas escuras e claras que é o Porpério. Maravilha. Então, o caminho é natureza íntima, .com.br. e aí essa parte que está disponível Tá na chama. home mesmo. É um pequeno Ah, livro sobre o Porpério. certo. Maravilha. Eu tenho falado bastante sobre isso, mas quando falo sobre isso, as pessoas já viram ou já ouviram. Então, eu estou achando muito interessante, porque que eu voltei, né, a atender parto recentemente, faz uns dois, Bom, 3 meses, e aí as mulheres que eu falei sobre essa conversa sobre o puerpério tinham já essa referência. Então foi muito interessante como de fato fazia falta e como rapidamente as pessoas se apropriaram desse conteúdo para elas, porque elas legal. estavam precisando de algum tradutor mesmo desse momento, né? Você me E ajudou aí a tá parir aí. esse aí. Muito legal, muito bom, né? Ajudou muita gente. Eu acho, Maria, a gente pode combinar aí, fazer os encontros placentários e até me deu uma ideia aí A gente nem falou da da, placenta hoje ainda. é isso mesmo. A gente pode criar esse momento aí disso, que eu adoro provocações, né, do Abu Janra, eu acho incrível aí o conceito, né, do encontro ser um encontro de provocações, né? Você está falando do que me afeta, do que eu afeto. E eu acho que é interessante isso, principalmente na hora que essa coisa acontece, né? Olha, isso faz sentido com aquilo, que faz com aquilo, e as coisas se encontram. E é como se a mãe encontrasse com a amante, com a profissional, né? Uhum, As uhum, pessoas começam, as entidades começam a conversar entre si sim. e elas podem ter identidade e, ao mesmo tempo, elas podem ter um espaço de encontro, de conexão, né? Entre as próprias partes do corpo, né? E tem a ver com o ciclo da mulher também, né? Isso uma hora a gente pode falar com a fase da menstruação, da pré-ovulação, ovulação e pré-menstruação também, né? São várias personagens aí que a gente navega ao longo desse tempo. É, eu tenho essa. Ah, voltou. Fazer isso mesmo. É uma pena que é só duas pessoas. Ia ser tão legal, né? Também se a gente pudesse. Vamos, gente. Vamos pensar um grupo via Zoom, sei lá, que a gente faça, talvez com mais gente. Ah, Com eu você acho eu vou, ótimo. Cacá. Com você eu topo. Maravilha. Eu vou falar sobre isso com você. Eu quero agradecer mil.
milhões a você. Está aqui realmente acabando, faltam 30 segundos. Foi ótimo. Eu achava mesmo que a gente não precisava de preparo, porque acho que a gente tem uma fluência já histórica, né, Uhum. nesse